Boa noite, Elias. Boa noite, Gessé. Estou à disposição. Hoje é para tirar dúvidas mesmo, tá? Com relação ao questionário e com relação ao conteúdo. Resistência dos materiais na segunda, a partir das 20 horas, né? Aí você pode comparecer, Gessé, a gente tira as dúvidas lá. Apesar que hoje eu vou também dar um conteúdozinho lá, que na verdade já foi colocado, né? É o módulo 5, salvo engano. O módulo 5 foi colocado hoje. Aí só vou dar uma repassada ali no material que foi colocado. Mas vamos tirar dúvidas, sim. Se não for por exemplo, resolução de exercícios, o que eu quero? Até pedir para vocês, se for com relação ao exercício, me falar durante a semana para eu trazer alguma coisa ou em PowerPoint ou colocar lá em vídeo, né? Resolver no vídeo e colocar, disponibilizar lá, né? Porque aqui eu não tenho tela mesa digitalizadora, né? Para eu ficar resolvendo e vocês vendo, acompanhando o que eu estou resolvendo. Então aí eu tenho que filmar mesmo, não tem jeito. Mas se for uma dúvida pontual, sem problema. A gente vai no exercício, eu tenho os exercícios aqui impressos, e aí a gente vai no exercício e dá uma solução. Se for exercício que já está no slide também, dá para pegar. Tecnologia dos materiais, vocês têm que se organizar com relação ao material de consulta, tá? Os questionários, os exercícios que terão aqui, inclusive estou até deixando aquela parte de cálculo nas redes cristalinas, eu vou deixar para lá porque a distância aqui, ficar cobrando esse tipo de coisa, não, eu quero cobrar mais a parte conceitual, né? Para que serve os principais tratamentos, também não vou ficar me detendo ali em mar têmpera, house tempera, essas coisas mais específicas das estruturas cristalinas, né? É mais têmpera mesmo, revenimento, recozimento, é mais esses mais, estou pegando mais essa parte, os pontos principais, os diagramas, né? É isso que eu estou pegando ali, só para entender, né, que é cada, os conceitos mais importantes, né, mais fundamentais. O resto, se precisar na vida profissional aí, vocês vão atrás, sabe que existe, isso que é o objetivo. Mas vocês têm que se organizar, principalmente nos questionários que valerão nota, né? Então, essa semana ainda não. Semana que vem, a partir da sexta-feira da semana que vem, o questionário já começa a valer nota, né? Um pouquinho ainda, né? Que são os questionários inseridos nos módulos, vai tirar a média lá no final, mas já começa a valer para nota. Então, vocês se organizem com material de consulta. Para quem se dá bem com o arquivo, é só ter os arquivos lá, talvez fazer um sumário, né? Pode fazer um sumário. Em vez de copiar tudo, você faz um sumário, as pastinhas, pastinha que eu falo, pasta virtual, né? Guardada ali no pendrive, no computador. Aí tem uma questão daquele tipo, você vai ali naquele tópico e consulta, né? O objetivo que eu estou fazendo dos questionários é isso mesmo, é mais para guiá-los na pesquisa do que é para responder. É isso que é o objetivo, né? Como eu falei, agora, cada um. O que quiser ir para o questionário, sem consulta nenhuma, com a cara e coragem, tudo bem. Aí cada um com a confiança em si próprio, né? Eu consultaria, eu teria um materialzinho de consulta ali, né? O ensino à distância eu acho que já estabelece isso, né? Já está sabido que isso se organiza, entendeu? Vai responder o questionário, você já sabe que 50% é daquele módulo, 50% do passado. No final, o que eu pretendo? Pegar questões que já foram dadas e colocar no questionário final. Então,
fica tranquilo, né? Quem estudar só, que é uma tentativa só, é diferente desses que eu tô colocando para vocês treinarem, né? Aí você pode 3 tentativas, que é justamente por isso, para você pesquisar mesmo e tentar achar a resposta correta, né? Quase um estudo dirigido, vamos supor assim, não é um questionário, é um estudo dirigido. Ó, procura esse tópico, vai lá e vê o que é. O objetivo é esse mesmo. Inclusive eu vou colocar alguns conteúdos aí, eu coloquei direto na videoaula, então eu vou procurar colocar o conteúdo texto mesmo, e na videoaula, eventualmente, quando houver, eu falar do texto propriamente, que aí você já tem na videoaula, que teve alguns conceitos ali, apesar que tem no texto também, mas tem que procurar, né? Mas tá procurar falar mais diretamente da videoaula. É que às vezes não dá, né? Às vezes a gente tem que abranger tudo aí fica difícil. Bom, se não tiver dúvida, vocês dois quiserem jantar aí, porque eu vou guardar aí, os alunos têm que ficar aqui, até 19h50 tem que ficar aqui. Aparentemente só vocês dois até agora, se entrar mais alguém até umas 19h10, 19h15. Mas não... Fiquem à vontade, se quiser ficar, fica também. Eu vou desativar a câmera aqui um pouquinho, senão vocês ficam vendo eu coçar a cabeça, de repente... Então, não há necessidade. Mas podem me chamar aí se tiver... O arquivo do módulo 2, como do módulo 2? Está lá no Moodle. Qual seria esse arquivo, Elias? Não é. É para estudar. É para estudar. No módulo 2 deve estar direto ali na página, é isso? Eu colei ali a imagem, né? Então, é para obrigar vocês a alguma coisa, mas é bem curto, com certeza não tem páginas e páginas. Deve ser umas 3 páginas que tem ali, 4. Porque quando é conteúdo extenso, 20 páginas assim, aí eu ponho o PDF. Ah, entendi. Bom, eu já estou pondo arquivo, então você pega, vai copiando aos poucos esse módulo 2, vai estudando, porque não posso privilegiar, tem que ter isonomia aqui, o que eu ponho e o que eu ponho. Mas com certeza ali é coisa curta, quando eu faço assim, pouquíssimas páginas, 3 páginas, 4, no máximo 4 páginas. Acima de 5, 5 para cima, eu já ponho um arquivo ali em PDF que você pode baixar. Mas algumas coisas, na verdade eu ia fazer o curso todo assim, né? Tem uma vantagem, tem a desvantagem. Tem essa desvantagem que você está falando que você não pode... Apesar que tem jeito, viu, Elias? Você dá um print da tela, cola no Word, print na tela, cola no Word e salva em PDF. Você vai ter direitinho o texto, só não vai poder editar, né? É copiar para você escrever. Mas você pode fazer isso, dá um print, conhece a função print screen? Dá um print screen na tela, aí você cola no Word, tem a ferramenta lá para cortar, para você ficar cortando a parte aqui da tela, assim, dá uma ampliada, né, para visualizar melhor, você pode fazer isso. Aí você tem um arquivo guardadinho lá em PDF para consultar. Dá para fazer. Não fica uma qualidade assim tão boa como um arquivo PDF, né? Mas principalmente em TMA, eu vou colocar bastante material em... É que eu não quero colocar material muito extenso, né? Porque as apostilas que eu tenho estendem muito. Eu quero dar mais aquele conceito básico, né? Por exemplo, tratamentos térmicos, você viu que eu não fiquei explorando todo. Não vou ficar falando de tratamento que não... Como eu te falei, Martemper, Austemper, esse tipo de coisa, não... É o básico só que eu vou cobrar, viu? Mas tem lá, e você acaba... Mas não vou cobrar isso daí, não. Já está adiantado que não vou cobrar. É o básico mesmo. Agora, aquele básico tem que saber. Aí é bom ter um materialzinho de consulta, né? Sistemas eutéticos. Tá. Que é? Sistema eutético é aquele que existe pelo menos um ponto eutético. Tem o eutético
e a temperatura para cada liga, aí eu dou a explicação geral. Agora a temperatura para cada sistema eutético, né, que tem dois componentes sempre, todo sistema eutético tem dois componentes, o que é? Por exemplo, ferro e carbono, que nós estamos estudando o aço, tá certo? Cobre e estanho é outro sistema eutético, que você vai ter uma proporção de cobre e uma proporção de estanho. No caso do ferro-carbono, que é o aço, você vai ter uma proporção de ferro e uma proporção de carbono, tá certo? Então, o que acontece? O que é o ponto eutético? O ponto eutético existe elementos que têm mais de um ponto eutético, mas vamos falar do aço especificamente. O aço tem um ponto eutético, que é a proporção ferro-carbono, em que naquele ponto, naquela proporção, que é no eixo horizontal ali, eu tenho a proporção, não tenho? A porcentagem, por exemplo, de carbono, como nos aços, a quantidade de ferro é muito maior do que a de carbono. Carbono é uma quantidade menor, né? Então, o que acontece? Existe um ponto, no ferro-carbono, existe um ponto, eu falei aço, mas não é ferro-carbono, que está lá na zona dos ferros fundidos, né? Então, existe uma proporção de ferro-carbono onde, naquele ponto, aquela temperatura, então eu tenho no eixo horizontal a proporção. Então, aqui você vai ter um ponto que é a proporção da liga, no caso, o ferro-carbono. E naquele ponto, numa temperatura, existe aquela curva, né, que ela vem, porque a proporção ela cai de um lado e sobe de outro, então eu tenho intersecção. Naquele ponto é o ponto eutético. Qual é a definição do ponto eutético? É o ponto em que o metal, no caso aqui nós estamos falando do ferro-carbono, o metal transforma da fase líquida, como gelo, água, tá? Da fase líquida para duas fases sólidas simultaneamente. Então você tem a transformação em duas fases sólidas simultaneamente. Essa é a definição de um ponto eutético. Sistema eutético é aquele que tem pelo menos um ponto eutético. Aí agora eu vou falar do eutetoide. Entendeu o eutético? O que é, Elias? Ok, então tá definido. Tá lá, hein? Isso daí tá lá, eu pus direitinho. Ah, não... Não, na apostila tem também, mas tem, eu falei na videoaula que eu fiz dele. E aí tem um ponto que confunde muito, que é o eutetoide. E a definição é muito parecida. Também existe, agora sim, no aço, existe um ponto lá no aço, que é o ponto eutetoide. O que é o ponto eutetoide? Ponto eutetoide, ó, é bem parecido, hein? Só que ao invés, ponto eutético, da fase líquida, transforma para duas fases sólidas simultaneamente. No ponto eutetoide, de uma fase sólida, que é austenita, inclusive é austenita, no caso é austenita, ela se transforma em duas fases sólidas simultaneamente. A perlita e a ferrita, que é ali na fase sólida. Duas fases sólidas. De uma fase sólida se transforma em duas fases sólidas. É aquele ponto. Também, naquela proporção de liga, só ocorre naquela e naquela faixa de temperatura, que a temperatura está no eixo vertical, né, no eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, as proporções. No eixo das ordenadas, a temperatura. Aquele é o ponto eutetoide. E aí é um sistema eutetoide também, pode falar um sistema eutetoide. Tá certo? No sistema também tem dois componentes, no sistema eutetoide, a diferença é essa. No eutetoide passa de uma fase sólida para duas sólidas. No eutético passa de uma fase líquida para duas sólidas, naquele ponto. Acima daquela temperatura líquido, abaixo sólido. E naquele ponto, naquela proporção de liga, somente ali. No caso do aço de ferro. Existem outros metais que têm mais de um ponto eutético e mais de um ponto eutetoide.
Mas não é o nosso caso. E é exceção também, viu? É muito pouco. Não é nem muito estudado, isso daí é exceção. Nós estamos falando do geral, nessa fase do curso, especificamente dos aços. Depois aí nós vamos ver nos não ferrosos como se comportam os não ferrosos, né? Os tratamentos térmicos que se dá para os não ferrosos. Então a parte do texto que nós estamos colocando aqui de tratamentos térmicos, algum vale para todos, o princípio, o fundamento. Em outro, só para o aço. Nós estamos estudando o aço, né? Tratamentos térmicos para o aço. Tá certo? E aí vai ser termoquímico para o aço, mas alguns são similares, também se aplicam aos não ferrosos. A temperatura vai ser a média? Não, não é média, é um ponto, é uma temperatura X ali, Elias. Vê lá no diagrama, dá uma olhada, é o diagrama de fases, chama. Dá uma olhada no diagrama de fases, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui para te mostrar na tela aqui. Deixa eu ver se eu tenho o diagrama de fases aqui. Vamos ver. Eu estou sem nenhum diagrama de fases impresso aqui. Vamos ver. Opa. Ó, eu tenho um desenhado aqui. Tá, dá para enxergar ou não? Dá para enxergar ou não? Aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui que fica mais fácil você olhar onde interessa. Tá dando para enxergar aqui? Deixa eu ver se eu consigo uma... Deixa eu pegar uma... Já entendeu ou não, Elias? É numa única temperatura. Deixa eu... Como tá meio tranquilo hoje... Tá, mas você já entendeu, mas assim está... Como tá tranquilo, é uma oportunidade para eu carregar alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Devo ter um slide aqui, aí eu mostro para vocês. Com certeza eu tenho um slide. Aí deixa eu só achar qual é, para não carregar não carregar o que não... sabe por que, Elias, eu quero mostrar? Porque, de repente, algum aluno que não está presente tem a mesma dúvida e aí eu dou uma repassada nisso, apesar que está no vídeo, mas eu dou uma repassada porque aí a gente reforça mais. Deixa eu ver aqui, diagrama TTT, deve estar aqui, ó. Vamos ver se está aqui, ó. Transformação, deve estar aqui, deve estar o diagrama de fases também. Devo ter eu lembro que nessa apresentação eu fiz a introdução, porque na verdade o diagrama de fases eu dei na nossa aula presencial, né? Foi na aula presencial que achei. Aqui, ó, tem um genérico. Ah, não, mas tem o do estanho e tem o de aço. Tá bom, tá ótimo. Vou carregar essa daqui, então tá no módulo 3. Você vê lá, inclusive tem no PDF do módulo 3, viu? Eu vou carregar aqui. Então deixa eu carregar, que aí eu já vou direto nisso daqui. Quando for assim, o ideal é me falar antecipado, ó, as dúvidas são isso, eu preparo até uma apresentação específica para as dúvidas. É que o pessoal está meio tímido, eu espero que não cheguem na última semana, e que aí não dá, né? Na última semana a gente explica, mas se assimilar
Ó, a temperatura, hein? Já estava falando tempo assimilar a temperatura. Você assimilar todo o conteúdo. Aqui, ótimo. Então deixa eu passar aqui o slide, eu mostro. Já fica. Inclusive, aqui o tópico, ó, revisão do conteúdo anterior, diagrama de fase e ponto eutético, que eu falei do eutetoide também, né? Vamos lá. Bom, só para, já que está aqui, vamos repassar toda a apresentação, é rapidinho. Só vou me deter mais onde surgiu aí o ponto. Olha, a primeira coisa, o que é fase? O pessoal, a gente fala fase, muita gente se assusta, né? Fase, puxa vida, a fase do ar. Fase é um estado da matéria. É o estado. Só que aí no aço é um pouquinho diferente. Mas você tem, por exemplo, o que é diferente no aço? A composição e a estrutura cristalina, que muda de fase para fase. Né? Nas fases. São mais fases do que a da água. Mas qual que são as fases da água? Ela pode estar no estado gasoso, por exemplo, a 1 atm. Ela pode estar no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. São as fases da água. Só tem 3 fases da água. Gasoso, líquido, sólido. Isso é fases. É a mesma coisa no caso do ferro. O que acontece? Eu tenho uma fase líquida, só que aí começa a mudar, né? Aqui é para o ferro puro, né? Diagrama de fase do ferro, ó. Aqui não tem ponto eutético nem eutetoide, porque só tem que ter dois componentes. Por isso que eu falo bicomponentes, né? Sistemas de fase com um único componente. Aqui, ó, diagrama de fases do ferro. Segue mais ou menos a mesma linha, ó. Tem o líquido, tá certo? Tem o gasoso, que vai estar lá para cima, né? Pro aço, pro ferro se transformar em gás, ó, vai estar lá para cima a curva aqui. Vai chegar, aqui está 1.500, uns 3.000 e poucos Celsius, né? Se eu não me engano, para transformar para gás. Mas não interessa, a gente trabalha com ferro em gás. Nós temos a fase líquida, que se dá em torno de 1538. Aí eu tenho esse ferro delta. Ferro delta é uma fase. Por que é diferente? Porque a estrutura dele é cúbico de corpo centrado. Lembra lá da estrutura no cristalina? Ele fica nessa fase, cúbico de corpo centrado. Tá certo? E é amagnético, é uma característica. Ele não imã ali, não gruda nele. Tá certo? Se eu resfriar rapidamente, ele vai, uma boa parte dele vai permanecer nessa fase. Não vai dar tempo de se rearranjar. Esse é o princípio dos tratamentos quando você resfria rápido. A têmpera, por exemplo. Você têmpera, mas o que vai acontecer? Ele não vai ser magnético, o ímã não vai pegar. É o ferro delta. Aqui, aí vem o ferro gama, ó, abaixo. Então, acima de 1538 fica líquido. Entre 1394 e 1598 ele fica na fase delta, no ferro delta, que é cúbico de corpo centrado. Abaixo, entre 910 e 1394 é o ferro gama, popularmente chamado, que eu falo em termos, né? É austenita, aqui está na fase de austenita, ó, acima de... Nós não... Inclusive no filme lá que eu fiz de têmpera, a gente não elevou lá, parece que foi a 925, né? Tem que ser... para você temperar, normalmente você deixa o tempo suficiente aqui para ele se austenitizar completamente. Ele completamente fica cúbico de face centrada. É austenita, ó, tá? E aí, abaixo de 910, ele vira o ferro alfa, que é cúbico de corpo centrado, também chamado de ferrita, e é magnético. Agora vamos lá no ponto, senão não... Alguns aqui são isomorfos, né? Isomorfo, as duas pronúncias estão corretas, tá certo? Ele não tem fases, é só 2 fases que ele vai ter, sólido e líquido, ó, sólido e líquido. E, bom, tem o gasoso também, se for lá para cima, ó. E aqui está uma fase 2 componente genérico, né? Tá vendo? Ó, eu tenho um componente A e o componente B. Pode ser ferro e carbono, pode ser estanho e cobre, entendeu? Pode ser bicomponente, 2 componentes, 2 elementos. O que é o ponto eutético? É o ponto, aqui estava em inglês, por isso que eu colei por cima para ficar português, né?
Mas o resto dá para entender, mesmo em inglês, né? Olha aqui, aqui está líquido, não está? Olha como se encontra aqui nesse ponto. Então, para esses dois componentes, somente nessa composição, esse percentual de A e B, que aqui é genérico, não sei, é genérico, né? Então eu tenho nessa temperatura, acima dessa temperatura, é líquido, olha o L aqui de líquido. Abaixo dela, se transforma simultaneamente, abaixo desse ponto, simultaneamente se transforma em duas fases, alfa e beta, que eu não sei qual é, porque aqui é genérico, mas é duas fases sólidas. Fases sólidas. Do líquido, ele se transforma simultaneamente em duas fases sólidas. Isso é o ponto eutético. Por que não está passando mais aqui? Fechar. Tinha lá, né? Vamos ver aqui. Ué, não está passando para o slide seguinte, hein? Será que não deu tempo de completar? Bom, deu para entender aqui? Acho que deu para entender, né? Não está indo do carbono, do ferro carbono, que é o aço. Bom, eutetoide, o que acontece? Não é essa daqui, mas o que acontece no eutetoide? Essa parte de cima é sólido. E quando ele passa de um ponto para baixo, numa determinada... Daqui não, mais uma vez, aqui não é o eutetoide. Eu estou usando o diagrama só para... acho que agora vai. Isso, agora vai. Ó. Então vai dar para mostrar. Eu já vou direto no é que sumiu, né? Acho que caiu um pouco a internet, né? Por isso que não estava passando. Vamos direto no do aço. Aqui está o do aço, ó. Olha, aqui é o ponto eutético do aço. Esse 4,27% é o ponto eutético. E aí eu tenho esse ponto eutetoide. O que é esse ponto eutetoide? Olha só, ele passa de uma fase sólida para duas fases sólidas. Entendeu? Aqui, ó. Aqui é o ponto eutetoide. E aqui é o ponto eutético. Então, esse diagrama de ferro-carbono, ele tem um ponto eutético aqui, que se transforma de líquido para duas fases sólidas simultaneamente, e eu tenho o ponto eutetoide, que se transforma de uma fase sólida para duas sólidas simultaneamente. Essa é a definição. Beleza? E aqui é a austenita, ó. Aqui é a austenita. O ferro gama, a austenita é aqui. Que é a temperatura que se eleva para baixar para a têmpera. Você eleva essa temperatura, deixa austenitizar completamente aquele tempo, né? O que é têmpera? Definição de têmpera. Aquecimento, manutenção numa temperatura e resfriamento controlados, em velocidade controladas. Então eu tenho que aquecer aqui numa velocidade, deixar nessa temperatura durante um tempo e resfriar. No caso da têmpera, eu resfrio rapidamente, né? Tranquilo? Acho que deu uma boa revisão aqui, né? Da parte principal. Mais alguma dúvida, Elias ou Gessé? Se não tiver, acho que a gente pode... Se tiver alguma dúvida, a gente... Então vamos, acho que a gente pode dar uma encerrada, né? Já deu 19h30, falta 20 minutos, acredito que ninguém deve entrar aqui novamente. Então, pessoal, dou por encerrada a sessão de agora, de TMA. Vou tomar uma água, tomar um leite, e aí às 20 horas voltamos aqui com resistência dos materiais. Beleza? Vamos no resistência, aí eu vou tirar as dúvidas, e aí eu vou fazer uma rápida apresentação sobre torção. Já vai estar lá o material, mas eu vou fazer uma apresentação também sobre torção. Beleza? Até lá então. Vou encerrar a sessão, a gente se vê lá.